Opa, aqui é o Ednei e nesta aula nós vamos trabalhar com a opção de salvar e salvar como uma pasta de trabalho. Na última aula eu expliquei para vocês qual que é o conceito de pasta de trabalho e arquivo. Então o Excel ele trata os arquivos de Excel como pasta de trabalho. Então, como eu falei, vai ter aula que eu vou falar sobre arquivo de Excel ou pasta de trabalho do Excel, é a mesma coisa. Nesta aula nós vamos trabalhar com a opção de salvar e salvar como. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença deles e quando que você vai utilizar um ou outro. Essa opção de salvar e salvar como, ela é nativa do Windows ou de outros sistemas operacionais que também utilizam essa mesma opção. Mas qual que é a diferença e quando que você vai utilizar uma opção salvar ou salvar como? Então, para eu salvar um arquivo, ou salvar como, salvar nada mais é do que o quê? Você dá um nome para o seu arquivo, você escolher um lugar onde esse arquivo vai ficar. Então, esse é o objetivo do botão salvar. É você escolher um nome para ele e guardar ele no seu computador, no seu HD, no caso. Então, eu abri aqui um arquivo de Excel e esse arquivo, quando ele não está salvo, ele mostra com o nome aqui de pasta 1. Se eu abrir um novo documento, ele vai mostrar com o nome de pasta 2. Se eu abrir um novo documento, pasta 3 e assim por diante. Tá bom? Então ele não tem nome ainda. Então ele está como pasta 1 aqui. Quando eu clicar aqui no botãozinho de salvar ou clicar aqui em arquivo, eu vou clicar aqui em arquivo que ele me traz mais opções. Eu tenho duas opções, salvar e salvar como. A primeira vez que você está salvando um arquivo, tanto faz você clicar em um ou outro. Tá? Porque esse arquivo ele ainda não tem nome e ele não tem um lugar ainda. Então, eu vou clicar em qualquer um dos dois. Vou clicar aqui em salvar. Ele pede para escolher um lugar. Caso você queira estar procura, você pode estar salvando ele no OneDrive. Caso você tenha configurado essa opção de serviço na nuvem da Microsoft, você pode. Você pode estar salvando nesse PC ou adicionando um lugar. Eu vou salvar na minha área de trabalho, que fica mais fácil para a gente trabalhar aqui. O que você tem que ter em mente? Então, eu vou escolher o meu local, é a área de trabalho. Então, no meu caso, tem um nome de desktop. Então, você vai perceber que a área de trabalho e desktop é a mesma coisa. Então, eu vou escolher aqui a minha área de trabalho. Eu vou dar um nome aqui de exemplo. Exemplo 1. Então, eu escolhi um local e escolhi um nome, exemplo 1. Um pouquinho mais embaixo, eu tenho uma opção chamada de tipo. Então, essa opção aqui ela é importante quando você vai precisar trabalhar com algumas outras opções, por exemplo. Então, quando você clicar em tipo, você vai visualizar várias opções. Você tem que entender o seguinte, todo arquivo dentro de um computador, ele possui uma extensão. O que é uma extensão? A extensão são algumas letrinhas utilizadas após o nome que serve para o computador identificar que tipo que é aquele arquivo. Se é um arquivo de música, por exemplo, MP3, MP3 é uma extensão de música. Se ele é um arquivo de texto, então, por exemplo, a extensão TXT ou DocX, que é do Word, o TXT é do bloco de notas. Ou se é uma extensão de vídeo, então, por exemplo, WMV é uma extensão de vídeo. Ou se é um arquivo do tipo planilha do Excel. Então, a planilha do Excel, ou Excel, ele trabalha com uma extensão do tipo XLSX. Antigamente, no Excel mais antigo, ele trabalhava com a extensão XLS. Então, no Excel a gente pode estar trabalhando com uma dessas duas opções. Atualmente, a gente utiliza XLSX. Então, essa é a extensão utilizada no Excel hoje em dia. Então, você tem que pensar o seguinte. Você não precisa ficar decorando os tipos de extensões. Tem que entender que a extensão são letras que o próprio sistema operacional coloca quando você salva um arquivo e serve para identificar qual que é o tipo de arquivo. É isso que você precisa saber.
Além do XLSX, que a gente mais utiliza no Excel hoje em dia, tem o XLS, que são das versões mais antigas do Excel. Pode acontecer de você precisar salvar um arquivo como PDF. Então, tenho certeza para quem trabalhou, quem trabalha com computador, já deve ter aberto algum arquivo do tipo PDF. E às vezes você precisa gerar um arquivo, uma planilha em PDF. Às vezes para mandar para um cliente, para o seu chefe, para o seu supervisor ou para o seu funcionário, alguma coisa assim. Então você pode estar gerando esse próprio Excel, pode salvar como um arquivo de PDF. Então você pode estar escolhendo essa opção aqui. Eu não vou falar de todos esses itens aqui, que não é o caso, mas os principais. Então, por padrão, ele salva como XLS. Se você precisar salvar com uma versão anterior para mandar para uma pessoa que tem uma versão mais antiga do Excel, você pode utilizar o XLS. E se você precisar salvar como PDF, você pode estar salvando como PDF aqui e está também enviando para quem precisar aí no caso. Então aí você não precisa, logicamente, em PDF, você não precisa do Excel para abrir em PDF. Tá bom? Então vou deixar aqui em XLS mesmo. Então essa opção, caso você precise modificar, você pode mudar. Vou clicar aqui em salvar. Então você vai perceber que ele mostrou aqui em cima o nome, exemplo 1. Na minha versão, aqui no meu Windows, eu deixei habilitado para mostrar a extensão. Então, XLSX, pode acontecer no seu computador não mostrar, mas é uma configuração do Windows, você pode estar configurando isso. E eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu vou escrever aqui. Mega curso. E eu vou colocar uma corzinha aqui onde está escrito mega curso aqui. Então, quando eu clicar aqui em salvar novamente, ou nesse botãozinho aqui, ou clicar aqui em arquivo salvar, eu vou clicar em salvar. Aquela janelinha não abriu de novo. Por quê? Porque você já salvou o arquivo, você já escolheu um local e você já escolheu um nome para ele. Então, ele não vai abrir mais aquela janela. Então, ele só atualizou as últimas informações, ele só guardou as últimas informações ou as últimas alterações do seu arquivo atual. Aí digamos que você queira gerar a partir desse arquivo ou dessa pasta de trabalho que você está trabalhando agora, um arquivo número 2. Você quer deixar duas versões. Um com uma cor aqui amarelo e vermelho e um outro aqui, por exemplo, em negrito, em itálico e sublinhado. Por exemplo. Mas você não quer perder o arquivo anterior. Então, aí sim você vai usar a opção salvar como. Então, a opção salvar como, ela só vai funcionar, ou melhor, você só vai utilizar o salvar como caso você precise gerar um novo arquivo com base num arquivo que já foi salvo. Então, a primeira vez que você vai salvar um documento, qualquer documento, não precisa ser no Excel, tanto faz clicar em salvar como. Então, você já deu um lugar, escolheu um lugar e escolheu um nome. Na segunda vez, se você clicar em salvar, ele só atualiza o arquivo. Se você clicar em salvar como, ele vai gerar um novo documento e você não vai perder o documento anterior. Então, vou clicar em salvar como e vou escolher a área de trabalho. Você vai perceber que abriu a janelinha aqui. Ó. Então, eu vou salvar no mesmo lugar, só que você tem que tomar cuidado que você não pode salvar com o mesmo nome. Se eu salvar com o mesmo nome, ele vai pedir para estar substituindo o arquivo com o mesmo nome. E não é isso que a gente quer. Então, existe uma regra que você não pode ter dois documentos com o mesmo nome, o mesmo tipo, no mesmo lugar. Isso é uma regra do Windows. Tá bom? Então, vou pôr não e vou dar um nome aqui de exemplo 2. Exemplo 2. Eu vou salvar. Então, pode perceber aqui que agora eu estou no exemplo 2. Se eu quiser abrir um documento, você clica aqui em arquivo, abrir, e vou clicar aqui em exemplo 1. Você pode estar procurando aqui. Então, escolhe onde que está. Então, se eu abrir aqui o exemplo 1,
Você vai perceber que o exemplo 1, ele não tem nem o negrito, o sublinhado e o itálico. E aqui já tem. Então eu tenho dois documentos diferentes, o exemplo 1 e o exemplo 2. Só que eu não, a versão anterior eu não apaguei, né, eu não atualizei. Eu tenho uma versão mais antiga e uma versão mais nova. Então você vai utilizar a opção salvar como para isso. Tá? Vou fechar aqui. Tranquilo, pessoal? Então essa é a opção de salvar, salvar como e abrir uma pasta de trabalho aqui no Excel. Nos vemos na próxima aula. Um abraço, até mais!